Você já percebeu que alguém está escondendo algo de você antes mesmo dessa pessoa abrir a boca? Aquela sensação estranha, aquele desconforto que parece gritar no silêncio, aquele detalhe quase invisível que não sai da sua cabeça? Então, você precisa entender isso agora, porque quando o Libra sente essa energia, não é paranoia, não é exagero, não é insegurança a menos. É um alarme interno que raramente falha. E se você é Libra ou conhece alguém desse signo, vai entender exatamente o peso dessa percepção que muda tudo. Deixa eu te contar uma coisa que poucas pessoas entendem sobre Libra. Esse signo tem um sensor emocional tão refinado que consegue captar mudanças microscópicas no comportamento das pessoas ao redor. Não estamos falando de evidência, de magia ou de superpoderes místicos. Estamos falando de uma habilidade real, concreta, quase científica, de perceber quando algo no ambiente emocional mudou. Libra é regido por Vênus, o planeta das relações, da harmonia, do equilíbrio. E isso significa que ele vive constantemente medindo a temperatura dos vínculos, analisando se as coisas estão fluindo como deveriam ou se há algo desajustado, fora do lugar, desalinhado. Quando o Libra sente aquela pontada no peito, aquela inquietação que ele não consegue nomear direito, não é à toa. É porque alguém mudou o jeito de falar com ele. Alguém respondeu com 2 palavras, quando antes mandaria uma mensagem longa. Alguém desviou o olhar quando normalmente sustentaria o contato visual. Alguém inventou uma desculpa esfarrapada quando antes seria direto e transparente. Libra percebe, sempre percebe, porque para ele a comunicação não é só sobre o que é dito, é sobre o tom, o timing, a energia, a presença, o que fica nas entrelinhas, o que é omitido, o que é disfarçado. O que acontece dentro de Libra quando esse sensor dispara é uma mistura de desconforto e curiosidade angustiante. Ele ainda não sabe exatamente o que está sendo escondido, mas sabe que está. Pode ser uma mentira pequena, pode ser um sentimento não revelado, pode ser um plano feito nas costas dele, pode ser uma verdade inconveniente que a pessoa preferiu ocultar. Libra não tem as respostas ainda, mas tem as perguntas certas começando a se formar na mente dele. E essas perguntas vão crescer, vão se multiplicar, vão ocupar espaço, até que ele precise de uma resolução. Mas aqui está o grande conflito interno que consome Libra nesse momento. Ele odeia confronto. Odeia mesmo. Não é fraqueza, não é falta de coragem. É que Libra valoriza demais a paz, a harmonia, o equilíbrio nas relações. Ele prefere acreditar que está imaginando coisas, que está sendo sensível demais, que amanhã tudo vai voltar ao normal. Então ele faz o que faz de melhor. Ele sorri, ele conversa normalmente, ele mantém a leveza nas interações, ele age como se nada tivesse acontecendo. Por fora, tudo está bem. Por fora, Libra é o mesmo de sempre, gentil, diplomático, agradável. Mas por dentro está acontecendo uma investigação silenciosa e meticulosa. Libra passa a observar. Ele observa os detalhes, ele observa os padrões, ele observa as repetições, ele começa a conectar os pontos. Aquela vez que a pessoa mudou de assunto rapidamente quando ele tocou em um tema específico, aquela outra vez que ela disse que estava ocupada, mas ele viu que estava online o tempo todo, aquele momento em que ela riu nervosa quando deveria estar relaxada, aquele olhar que ela trocou com outra pessoa, como se compartilhassem um segredo. Libra não deixa passar nada. Ele arquiva cada informação, cada inconsistência, cada sinal de que algo não está sendo dito. E o mais fascinante é que Libra não precisa de evidências concretas no começo. Ele trabalha com sensações, com vibrações, com intuição refinada pela observação atenta. Ele sabe que quando uma pessoa está omitindo algo, o corpo dela entrega. A voz muda, o ritmo da fala acelera ou fica hesitante. As respostas ficam vagas, genéricas, evasivas. As explicações ficam longas demais ou curtas demais. E Libra, que é expert em ler pessoas, em entender dinâmicas sociais, em captar nuances emocionais, percebe tudo isso com uma clareza impressionante. Conforme os dias passam, a sensação de Libra não desaparece, ela se intensifica. Porque agora não é mais uma suspeita isolada, é um conjunto de comportamentos que formam um padrão claro. Libra começa a perceber que não foi uma vez só, foi várias, foi repetido, foi deliberado, e é aí que a decepção começa a crescer no peito dele. Porque Libra valoriza a transparência acima de quase tudo. Ele prefere 1000 vezes uma verdade dura a uma mentira doce. Ele prefere enfrentar uma realidade difícil do que viver em uma ilusão fabricada. E quando ele percebe que alguém escolheu esconder algo dele, que alguém decidiu que ele não merecia saber a verdade, isso dói de um jeito profundo. O ponto alto dessa história, o momento em que tudo muda para Libra, é quando ele tem a confirmação. Pode ser um deslize da pessoa,
uma contradição entre versões, uma informação que chega por outro caminho, um momento de descuido onde a verdade vaza. E quando isso acontece, quando Libra finalmente conecta todas as peças e vê a figura completa, o impacto é devastador. Não porque ele não desconfiava, mas porque a confirmação transforma uma suspeita em certeza. E isso quebra a confiança de um jeito que é difícil de reconstruir. Mas aqui tá que muita gente não entende sobre Libra. Ele não explode. Ele não grita. Ele não faz escândalo, ele não confronta com agressividade, essa não é a forma dele. O que Libra faz é muito mais profundo e muito mais definitivo. Ele se fecha, ele cria distância emocional. Ele muda o nível de entrega. Ele passa a responder com menos profundidade, a compartilhar menos, a se envolver menos, a confiar menos. Por fora, ele pode até continuar educado, cordial, funcional, mas por dentro, ele já tomou uma decisão. E essa decisão geralmente não volta atrás, porque para Libra, omissão é uma forma de mentira. E mentira para ele é uma quebra de contrato emocional. Quando você mente para Libra, quando você esconde algo importante dele, quando você decide que ele não merece a verdade completa, você está dizendo que ele não é importante o suficiente para receber transparência. Você está dizendo que a conveniência de esconder é mais valiosa que a confiança dele. E Libra, que dá tanta importância para a reciprocidade, para a equidade, para a justiça nas relações, não aceita isso facilmente. O que acontece depois dessa decisão silenciosa de Libra é uma transformação sutil, mas poderosa. Ele não vai pedir explicações desesperadamente. Ele não vai implorar por verdade. Ele não vai criar drama. Ele simplesmente vai se afastar, vai reduzir o acesso que essa pessoa tem a ele. Vai diminuir a frequência dos contatos, vai mudar o tom das conversas, e a pessoa que omitiu pode até nem perceber no começo, porque Libra é tão sutil que o distanciamento dele parece natural, gradual, quase imperceptível, mas está acontecendo. E quando a pessoa finalmente perceber que perdeu o lugar especial que tinha na vida de Libra, pode ser tarde demais. Tem uma coisa que precisa ficar muito clara. Libra não é vingativo. Ele não se afasta para punir. Ele se afasta para se proteger. Ele entende que se alguém foi capaz de omitir uma vez, pode omitir de novo. Se alguém escolheu mentir ou esconder ao invés de ser honesto, não há garantia de que isso não vai se repetir. E Libra, que já carrega a tendência de duvidar de si mesmo, de questionar suas próprias percepções, não quer viver em um estado constante de desconfiança. Então ele prefere recalibrar a relação, redefinir os limites, reavaliar o nível de proximidade que é saudável ter com aquela pessoa. E aqui está o aviso que todo mundo precisa ouvir. Quando o Libra para de perguntar, quando ele para de tentar entender, quando ele para de buscar clareza, não é porque ele esqueceu ou porque está tudo bem. É porque ele já entendeu tudo o que precisava entender. É porque ele já tomou a decisão dele. É porque ele já processou internamente e chegou a uma conclusão. E essa conclusão raramente é favorável para quem mentiu ou omitiu. Muita gente subestima Libra. Acha que por ele ser pacífico, diplomático, evitar conflitos, ele é fácil de enganar. Acha que pode jogar com as palavras, manipular a narrativa, esconder verdades, que Libra vai simplesmente aceitar e seguir em frente. Mas essa é uma leitura completamente errada. Libra percebe tudo, ele só escolhe suas batalhas. Ele só decide quando vale a pena confrontar e quando vale a pena simplesmente se afastar. E muitas vezes, o afastamento silencioso é a resposta mais poderosa que ele pode dar. Porque quando você perde a confiança de Libra, você perde algo precioso. Você perde alguém que te daria honestidade em troca, que te ouviria sem julgamentos, que tentaria entender seu lado, que valorizaria a transparência acima das aparências. Você perde alguém que investiria tempo real em construir algo verdadeiro com você. E tudo isso por quê? Por não ter coragem de ser honesto, por achar que esconder seria mais fácil, por subestimar a capacidade dele de perceber quando algo está errado. A verdade é que Libra tem um respeito profundo pela verdade, mesmo quando ela dói. Ele prefere saber que alguém não quer mais estar perto dele do que viver uma mentira confortável. Ele prefere enfrentar uma decepção real do que sustentar uma ilusão falsa. E quando alguém nega isso a ele, quando alguém escolhe a omissão, ao invés da honestidade, está negando a Libra o direito de tomar decisões informadas sobre a própria vida, sobre os próprios vínculos, sobre os próprios investimentos emocionais. Então, se você tem um Libra na sua vida, seja como amigo, parceiro, familiar ou colega, entenda isso. Você pode discordar dele. Você pode ter opiniões diferentes, você pode até magoá-lo sem querer, mas não minta, não omita, não jogue com meias verdades. Porque Libra vai perceber,
sempre percebe. E quando ele percebe, algo muda irreversivelmente. A confiança, que é a base de tudo para ele, fica comprometida. E reconstruir confiança com Libra depois que ela foi quebrada é uma das coisas mais difíceis que existem. E se você é Libra, saiba que essa sua capacidade de perceber o que está sendo escondido não é maldição, é proteção. Confie nessa sensação. Confie nesse desconforto inexplicável. Confie nesses sinais que você capta antes mesmo de conseguir traduzi-los em palavras. Seu sensor emocional está te alertando porque você merece estar em relações onde a transparência é natural, onde você não precisa ficar investigando, onde você pode relaxar, sabendo que as pessoas ao seu redor te respeitam o suficiente para serem honestas. Você não precisa carregar o peso de conviver com omissões. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Você tem o direito de se afastar de quem não te dá a verdade que você merece. Quando o Libra sente que alguém está omitindo algo, ele está certo. E quando ele para de perguntar, é porque já decidiu. E quando ele se afasta, é porque escolheu sua paz. E não há nada mais poderoso do que um Libra que decidiu que merece transparência e escolheu se afastar de quem não pode dar isso a ele. Esse é o momento em que Libra honra a si mesmo, em que escolhe o equilíbrio real ao invés da harmonia falsa, em que prioriza a verdade ao invés do conforto. E quem perde esse Libra perde algo raro, algo valioso, algo que não se recupera facilmente. Então fica o recado final. Não subestime a percepção de Libra. Não ache que pode esconder. Não imagine que ele não vai notar, porque ele vai... E quando notar, você pode perder muito mais do que imagina. A confiança de Libra é um presente, não um direito. E quem não sabe valorizar isso, um dia vai sentir falta. Se você se identificou com isso, se você é Libra ou conhece alguém que é... Deixa aqui nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que algo estava sendo escondido de você. Quero saber sua história.